Olá, este é o canal Palavra Narrada. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar profundamente nas histórias de mulheres extraordinárias da Bíblia, cujas vidas de coragem, fé e obediência moldaram a história da redenção. Falaremos de Débora, a profetisa e juíza que liderou Israel à vitória. Ruth, a moabita que escolheu fidelidade e mudou a linhagem de Davi. Esther, a rainha que arriscou tudo para salvar seu povo. E Maria, a mãe de Jesus, modelo de submissão a Deus. Prepare-se para uma jornada pelas Escrituras, explorando seus desafios, milagres e lições eternas sobre confiança, propósito e graça divina. Eu concordo que essas mulheres são exemplos inspiradores de fé inabalável. Amém para isso. Vamos viajar por diferentes eras bíblicas e descobrir por que suas histórias ainda ressoam hoje. Débora, a profetisa e juíza. Começamos com Débora, descrita no livro de Juízes, capítulos 4 e 5, por volta de 1200 anos antes de Cristo. Israel vivia sob a opressão dos cananeus, liderados por Jabim e seu general Sísera, com 900 carros de ferro, conforme o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 3. Débora, profetisa e juíza, julgava sob a palmeira em Efraim, conforme o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Como líder espiritual, ela recebe uma ordem de Deus para que Baraque, comandante militar, enfrente Sísera. Baraque hesita, pedindo que Débora o acompanhe, e ela profetiza que uma mulher terá a glória da vitória, conforme o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 9. Na batalha, Deus confunde o exército cananeu com chuva e enxurradas, conforme o livro de Juízes, capítulo 5, versículo 21. Sísera foge e é morto por Jael, uma mulher quenita, que o apunhala com uma estaca, cumprindo a profecia de Débora, conforme o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 21. O Cântico de Débora, no capítulo 5, celebra a vitória, exaltando Deus e a coragem de Jael. Débora é única como profetisa, juíza e líder militar, mostrando que Deus capacita mulheres para papéis de autoridade. Eu concordo que Débora é um exemplo de liderança firme e fé ousada. Amém. Sua história nos desafia a confiar nas promessas divinas, como no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. O contexto histórico revela um Israel tribal, com juízes liderando em tempos de crise. Escavações em Hazor confirmam a presença cananeia, com fortalezas e armas de ferro. O Cântico de Débora, um dos textos mais antigos da Bíblia, reflete a poesia hebraica primitiva semelhante a hinos mesopotâmicos, mas centrada em Yahvé. Teologicamente, Débora prefigura líderes espirituais como Maria Madalena, que anunciou a ressurreição, conforme o livro de João, capítulo 20, versículo 18. Ruth, a moabita fiel. Ruth, descrita no livro de Ruth, capítulos de 1 a 4, viveu por volta de 1100 anos antes de Cristo, no período dos juízes. Após uma fome em Belém, Noemi, seu marido Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion migram para Moabe. Lá, os filhos casam-se com Ruth e Orfa, moabitas. Após a morte dos homens, Noemi decide voltar a Belém, e Ruth, em um ato de lealdade, declara no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16: Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Essa escolha a torna uma convertida ao Deus de Israel, apesar de sua origem pagã. Em Belém, Ruth trabalha nos campos de Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz, impressionado por sua dedicação, a protege e a redime como Goel Redentor, conforme o livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Eles se casam e Ruth dá à luz Obed, avô de Davi, conforme o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 17. Ruth entra na genealogia de Jesus,
conforme o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Sua história mostra a providência divina, incluindo estrangeiros no plano de Deus. Eu acho que a fidelidade de Ruth é um testemunho poderoso. Amém, pela graça que transcende fronteiras. O contexto moabita, com cultos a Quemós, contrasta com a fé de Ruth. Escavações em Dibom revelam a cultura moabita do período. Teologicamente, Ruth prefigura a inclusão dos gentios, como no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13. Sua humildade reflete a de Cristo, conforme o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Esther. A rainha corajosa Esther, no livro de Esther, capítulos de 1 a 10, viveu por volta de 480 anos antes de Cristo, no Império Persa. Órfã judia criada por Mardoqueu, ela se torna rainha de Assuero, Xerxes I, após um concurso de beleza, conforme o livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Quando Amã planeja exterminar os judeus, Esther jejua por 3 dias e arrisca a vida, entrando na corte sem ser chamada. Conforme o livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Se perecer, pereci. Assuero a recebe, e ela revela o plano de Ramã, levando à sua execução e à salvação dos judeus, conforme o livro de Esther, capítulo 7, versículo 10. A festa de Purim celebra essa vitória, conforme o livro de Esther, capítulo 9, versículo 26. O contexto persa, com palácios em Suzã, é confirmado por achados arqueológicos. A ausência do nome de Deus no livro destaca sua providência sutil, como no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Esther prefigura Cristo como intercessora, conforme o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Eu concordo que a coragem de Esther inspira ação em tempos de crise. Amém. Maria, a mãe de Jesus. Maria, descrita nos evangelhos, especialmente no livro de Lucas, capítulos 1 e 2, é a jovem virgem de Nazaré escolhida para ser a mãe de Jesus. Por volta de 4 a 6 anos antes de Cristo, o anjo Gabriel anuncia que ela conceberá pelo Espírito Santo, conforme o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Maria responde: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ela enfrenta o risco social de uma gravidez fora do casamento, mas confia em Deus. Seu cântico, o Magnificat, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55, exalta a Deus pelos humildes. Maria acompanha Jesus até a cruz, conforme o livro de João, capítulo 19, versículo 25, e está com os discípulos no Pentecostes, conforme o livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Sua humildade e fé a tornam um modelo, como no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu acho que Maria é um exemplo supremo de submissão. Amém, pela sua entrega total. O contexto da Galileia sob Roma era opressivo, com altos impostos. Maria, de uma vila humilde, reflete a escolha de Deus pelos pobres, conforme o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Teologicamente, ela é a nova Eva, trazendo o Salvador, conforme o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Lições e aplicações. Essas mulheres ensinam coragem, Débora, fidelidade, Ruth, intercessão, Esther e submissão, Maria. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, a mulher virtuosa é celebrada. Elas desafiam estereótipos, mostrando que Deus usa mulheres em papéis proféticos, familiares e redentores. No contexto moderno, suas histórias inspiram liderança feminina, combate à injustiça e confiança na providência, como no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu concordo que essas lições são atemporais. Amém. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante.
Se você se inspirou com Débora, Ruth, Esther e Maria, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada história é uma chance de crescer espiritualmente, refletindo sobre coragem, fé e propósito. Que essas mulheres inspirem você a viver para Deus. Que você veja que Ele usa os humildes para grandes obras e que cada passo de fé muda a história. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Eu concordo que essas histórias transformam vidas. Amém.